Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A você que nos acompanha através do vídeo, do nosso canal do YouTube, também a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos à mensagem desta manhã. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Em uma das minhas aulas em preparação de Hebreus 4, eu pude anotar algumas chaves a respeito desses versículos e gostaria hoje, nesse sermão, de compartilhar uns com os outros as Escrituras, a mensagem de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é a palavra. Eu gostaria que você, como todas as vezes peço, que você não se distraia, deixe seus pensamentos aqui, volte seu coração para a palavra do Senhor. Não é o Lucas falando, não é um homem, não é um pregador, não é um evangelista, mas é a palavra escrita do nosso Deus vivo. Acompanhe sua Bíblia comigo, Hebreus 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Irmãos, é claro, né, não dá para se esconder de quem te vê, né, de quem te conhece, daquele que sabe de todas as coisas, daquele que conhece o nosso íntimo, daquele que vê o mais profundo, né, no nosso coração. Ele sabe, Deus conhece cada um de nós aqui. Ele sabe sobre eu e você melhor do que nós mesmos. Pois ele também está disposto, irmãos, através da palavra, daquilo que ele fez por nós, oferecer a nós um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Para quê? Para resolver os problemas que nós temos, o problema da incredulidade, o problema do pecado. Porque a palavra, ela nos mostra descobertos, como diz aqui em Hebreus, né? Expostos, desnudados. Porque a palavra, irmãos, é um instrumento de Deus para que sejamos salvos, vistos. Deus nos vê. E a palavra de Deus, ela revela quem nós somos, no nosso íntimo. Porque a palavra de Deus, do Senhor, mostra que nós estamos prontos para sermos transformados por Ele. E nós precisamos, concorda? Porque a palavra do Senhor, ela limpa e tira do nosso coração, de dentro de nós, aquilo que há de mais impuro. E essa é uma palavra que vai fundo, né? Que pega o que está ali exposto e que corta onde realmente precisa ser cortado, o que realmente nós somos. Às vezes nós nos iludimos com a nossa força, com a nossa capacidade moral, intelectual, de pensar que podemos esconder o pecado, né? Ah, se eu esconder dentro de mim, se eu ignorar por tempo bastante, se eu ignorasse por tempo suficiente, aquilo não iria incomodar mais, né? Mas não, ele está sempre ali. Sempre voltando, e a gente às vezes cede o espaço no nosso coração que deveria ser de Cristo, mas nós cedemos para outras coisas. Mas Cristo, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos permite ter a cura. A cura, ela acontece quando nós deixamos de pensar que somos suficientes. E começamos a entender o nascer de novo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Acontece quando nós deixamos a palavra entrar em nosso ser, que a palavra fira profundamente e nos exponha para Deus.
Deixar que a palavra mostre quem nós somos, ao ponto de expormos de fato quem nós realmente somos. Podemos nos esconder de todo mundo, mas não de Deus. Mas não daquele que nos vê. Estamos todos nus em sua presença, expostos diante de Deus. Às vezes dói, irmão, eu sei. Por vezes eu senti isso ao ler a Bíblia. Porque ela nos expõe. É por isso que a gente muitas vezes até foge, né? O simples fato de ler a Bíblia, às vezes, se torna um desafio. Pois ela logo nos mostra o nosso desinteresse por Deus. A gente vai lendo, a gente começa a ser confrontado pela palavra. E ela precisa fazer isso, para que haja, de fato, arrependimento. E coisas que talvez um dia você acreditava e começa a ler ali, mas não está. Coisas que a gente tenta esconder e a palavra começa a expor. Começamos, então, ao ler as Escrituras, conhecer a Deus. E olhando para nós, começamos a nos conhecer. Vamos tomar um exemplo, Isaías. Isaías, em sua experiência, quando ele diz que conheceu Deus, lá em Isaías, no capítulo 6, depois, se você quiser fazer a leitura do capítulo completo em sua casa, a palavra diz que Isaías viu o Senhor com anjos à sua volta. E ele, em sua experiência, entendeu que Deus é santo, santo, santo. E que ele, Isaías, ele era impuro. E seus lábios, como o texto diz, eram impuros. As pessoas à sua volta tinham impuros lábios. Quanto melhor Isaías viu Deus, melhor Isaías se viu. E o que Isaías viu foi um homem impuro. Então, quando lemos a palavra, irmãos, quando nós somos confrontados pelas Escrituras, nós vemos Deus melhor. E quando vemos Deus melhor e começamos a olhar para nós mesmos, vemos melhor aquilo que há dentro de nós. Nós vemos nossas impurezas, nossas falhas, nós vemos os nossos pecados. E o quão dependente nós somos de Deus. Pois sem Ele nós não fomos a lugar algum. Mas nessa palavra, queridos, também podemos ver o perdão de Deus. Nessa palavra também nós podemos ver o caminho que vence o pecado, a incredulidade. Hebreus diz, a palavra é afiada, a palavra ela corta fundo. Porque é disso que o nosso coração duro precisa. E somente a palavra pode parti-lo e transformá-lo em uma coisa nova. Irmão, a dureza do meu e do seu coração, ela pode ser vencida pela palavra, transformado pelas Escrituras. E aqui uma reflexão, irmão. Você quer se conhecer de verdade? Vai para as Escrituras. Você quer saber quem realmente você é? Você pode fazer muitas coisas, né? E a gente tem isso hoje. Talvez você pode buscar em uma terapia, em um psicólogo, fazer um coach, comprar um livro de autoajuda, não tem nada de errado nisso. Isso pode ser útil algumas vezes, em alguns momentos. Porém, nada vai fazer você conhecer melhor você do que conhecer o Senhor. Nada vai fazer você ter uma ideia de quem você é melhor do que conhecendo a palavra de Deus. Quando você a lê, você passa a se conhecer quem realmente você é. E faço uma pergunta para os irmãos novamente. Você sabe quem você é? O que você está fazendo aqui? Eu gosto muito de conversar com irmãos, pessoas mais velhas, mais experimentados, né? Do que eu. Porque jovens como eu, ou ainda mais jovens, muitas vezes nem sabem
o que é que realmente nem sabem, né? Ou em quão ignorantes são. A gente é assim. Por isso nós temos pessoas experientes para nos conduzir. E a palavra de Deus, que nos dá a maturidade de entender quem nós somos de verdade. Entender até o ponto que podemos ir, até onde a palavra pode nos ferir para forjar o nosso caráter, a nossa conduta. A palavra de Deus, irmãos, ela traz à tona o que possuímos em nosso interior. A palavra de Deus, ela lança luz em quem nós somos. Ela mostra o nosso pecado e também é ela que nos mostra o caminho que vence o pecado. Irmãos, se seu coração está fechado, endurecido, vá para a palavra. Tudo quanto você já viveu em sua vida, você deixou aí trancado no seu coração, te puxando para baixo, te definindo quem você é, e não consegue jogar isso fora. Se eu posso te dar um conselho, corra para as Escrituras. Vá para a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora, já levando a mensagem para uma fase final, uma outra pergunta podemos fazer primeiro. Onde nós teremos o nosso descanso, se não em Deus, se não em sua palavra? Onde nós descansaremos, se não na palavra, se não naquilo que a palavra de Deus nos diz? É nas Escrituras, irmãos, que nos revela como a gente encontra paz com Deus. É na palavra que encontramos paz em meio ao tormento de nossas almas. É somente nas Escrituras que encontraremos o descanso de uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. É deixando Deus falar com a gente e nos ferir pela palavra. Segundo, pelo que nós viveremos, se não pela palavra. Onde está dizendo que essa palavra, como nós lemos, é viva e eficaz. Palavra pelo qual valeu viver e morrer, e Cristo fez isso. Nós precisamos parar, irmãos, de viver pelas nossas emoções. Temos de parar de viver pelo que nós sentimos, pelas nossas sensações, e começar a viver o que Deus diz, pelo que Deus pede. Às vezes vai doer, eu sei, às vezes você não vai querer, às vezes o pecado vai te dar uma experiência sensorial mais agradável, né? Ou corresponderia melhor aos seus sentimentos, os sentimentos do seu coração, da sua carne. Mas nós não somos guiados pelo que a gente sente, a gente somos guiados pelo que Deus diz, pela palavra do Senhor Jesus. Custe o que custar. Ah, irmão, e vai custar. Por vezes lugares, passeios, pessoas, até família. A palavra importa. Você não baseia a sua vida, acredito eu, em conto de fadas. Irmão, você não toma decisão sobre a criação dos seus filhos baseado em um desenho legal, ou você não decide algo sobre o seu casamento, ou como você vai tratar a sua esposa ou seu esposo, baseado no que você vê por aí ou na televisão. Não. Mas você vive a sua vida, você pauta a sua moral e decide o que é certo e é errado por aquilo que Deus diz. Porque a palavra é de Deus e a Escritura, como ela mesma diz, é viva e eficaz. Lucas 11, 28 diz, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em outro lugar vai dizer, obedece. Seguindo, terceiro,
Do que uma igreja mais precisa, senão da palavra de Deus? O que é que vivifica a igreja, irmão? A palavra. O que é que vai nos fazer ser uma igreja cada vez mais firme, mais forte, preparada, mais aperfeiçoada? O que é que vai fazer você crescer em Deus? Se não pela palavra. Pela pregação da palavra de Deus. Por vezes, nós deixamos de fazê-la. A própria palavra diz: como crerão? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Mas o que nós vemos por aí, irmãos, é ministérios tentando fazer coisas que parecem mais atrativas ou agradáveis para a igreja, né? Chamando a atenção, crescer em números, dizendo coisas que não agradam a Deus, mas o homem, como sempre. Não adianta ter número de conversões que não sejam genuínas, concorda? Enquanto de fato que a igreja precisa de pessoas que falem de Jesus. E hoje na aula nós falamos um pouco sobre isso. Que sejam fiéis à Escritura, à palavra de Deus. Pessoas que louvam a Deus, que expõem a Escritura em sua veracidade. Dos irmãos, lembrando da palavra de Deus uns para os outros. A base de uma igreja é a palavra. Então, se uma igreja está orando pouco, tem que ser lembrada pela palavra sobre oração. Se a igreja está evangelizando pouco, tem que ser exortada pela palavra a respeito de evangelização. Se a igreja começa a andar em pecado, nós julgamos, condenamos? Não. Mas a palavra é que precisa vir para confrontar, para exortar. A palavra é que é o cerne daquilo que a gente faz. Precisamos, como igreja, irmãos, todo domingo, ser confrontados com aquilo que Deus tem a nos dizer. E permitir que o nosso coração duro seja tocado por Ele, convertido por Ele. E por último, o que nós temos para entregar ao mundo, se não a palavra? Serviço social nós vemos. Grupos espíritas já fazem isso. Atuação política. Existem muitos grupos por aí que pautam também sobre isso. Não é o nosso foco. O que a igreja tem para dar para o mundo, que ninguém tem para dar para o mundo, é a palavra da verdade. É a palavra de Deus. É Cristo Jesus sendo ensinado. Contudo, com muito cuidado, porque nós podemos acabar nos ferindo, né? Como diz aqui em Hebreus, se você maneja a palavra da verdade, você vai manejar um objeto cortante. Objetos cortantes, eles não são feitos para estar na mão de criança. Precisamos de maturidade, aperfeiçoamento para manejar a palavra da verdade e usar as escrituras como Deus quer que a usamos. O irmão Alex, na última aula, falou muito sobre isso, sobre sermos aperfeiçoados, maduros na fé, mais experimentados em Deus. Não como criança correndo com uma tesoura de ponta de um lado para o outro. Podemos machucar as pessoas com a palavra, ferir, ofender. Por isso nós precisamos revestir a verdade de graça, e a graça com a verdade. Por isso nós precisamos entregar as escrituras conforme Jesus nos ensinou, para cortar no lugar aonde precisa, e dar ao mundo, irmãos, essa palavra cortante, dar ao mundo o que Deus de fato prometeu, e usar a palavra que corrige, que exorta, que cura, que traz descanso, que traz salvação. Às vezes se faz necessário primeiro morrer para poder viver. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus não volta vazia. Ela irá prosperar na nossa vida. Concluindo, irmãos, essa palavra tem feito diferença na sua vida? Ou você tem lançado a sua vida completamente nessa palavra?
Você tem vivido sua vida pautado na palavra ou em outro lugar? Você tem vivido a sua vida dedicada ao Senhor, permitido que essa palavra te porte no lugar mais profundo, mais íntimo, mais escuro do nosso coração? Porque é através dela que a gente encontra paz com Deus. É quando a gente se rende e deixa que ela nos inspira, nos corte, nos ensine. É quando a gente se prostra e deixa que ela faça o que ela foi feita para fazer. É aí que a gente encontra a cura do nosso mal e de nossas próprias obras ruins. É quando a gente encontra o descanso eterno na obra de Cristo. E ela foi suficiente. Por isso eu deixo essa mensagem com você, irmão. E se de alguma forma você ouviu e hoje entendeu que é essa palavra que você deseja seguir, não tenha medo, não se intimide, mas professe sua fé em Cristo Jesus. Entregue sua vida, pois ainda há tempo. Mas ele se aproxima e a promessa vai se cumprir. A sua igreja está aqui hoje sendo preparada, bem adornada. Como noiva, nós vamos à eternidade. Em nome de Jesus. Amém.